TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, Núcleo Política e Cidadania. Neste dia de primavera, né, nós temos aqui, infelizmente, um dia de tristeza, porque o Rio de Janeiro está de luto. Nós tivemos aí um assassinato de pessoas que defendem a vida, né, que lutam por salvar vidas, que foram, de forma bárbara, né, assassinados hoje na Barra da Tijuca. Nada mais do que 4 médicos baleados a queima-roupa e um só está sobrevivendo, queira Deus que saia dessa e bem. Mas, para ajudar a gente a analisar esses fatos todos e relembrar também, no Política e Cidadania, o momento político que a gente está aqui vivendo, novamente a gente tem a presença aqui de um grande irmão, camarada, amigo nosso, que cede aqui parte do seu tempo, de suas horas, vem aqui presencialmente fazer questão de prestigiar a TV Comunitária também do Rio de Janeiro, que é o ex-delegado, o ex-deputado também estadual, o advogado do povo, o nosso irmão camarada Hélio Luz, a quem eu quero aqui cumprimentar e já agradecer efusivamente, de coração, a sua presença aqui. É obrigação. Seja bem-vindo, meu irmão camarada. Mas, então, a primeira pergunta deve ser essa aqui. Como você vê, como chefe de polícia aqui no Rio de Janeiro, aquele que fez, a meu ver, um trabalho de polícia humana, todo o Estado tem que ter seu aparelho de segurança, todos, no mundo todo. É impossível não ter também, da parte da organização do Estado, né, essa função também de segurança. Até mesmo de segurança no sentido de preservar a alimentação, a saúde, preservar as boas estradas, isso tudo faz parte dessa função também que é de segurança, né? Então, dito isso, ajuda a gente a compreender, a humanidade está perdida, a gente, numa madrugada, um pessoal num congresso, de repente, 4 médicos, 3 jovens, assim, surpreendidos, sem nenhuma voz não seria, portanto, assalto, né? Sem nada perguntar e já descarrega suas armas sobre seus corações e cabeça. Por favor, Éder, ajuda a gente a explicar como é que isso continua sendo possível. Foi execuções, segundo o próprio governador do Estado, assim colocou? Primeiro, prestar solidariedade ao Glauber, ao Glauber Braga, e a Sâmia Bonfim. Para mim, são 2 espécies raríssimas como congressistas, né? Porque são íntegros e não negociam. A gente vê isso, entende? Não negocia com o presidente da casa. Então, essa é a grande referência. Quem dera que o Congresso tivesse 10%, precisava muito, 10% do mesmo padrão da Sâmia e do Glauber. Quem dera. Então, aqui minha solidariedade a eles, antes de tudo. As imagens eu só vi de manhã, entende? Aquilo, a descida que aparece lá, aquela 4x4, o pessoal descendo, aquilo ali é uma execução. Eles não foram roubar, não foram nada, não houve isso. 30 disparos, recolheram 33 cartuchos. Entende? É um negócio assim, entende? A gente sabe o que está fazendo, ele foi para isso, né? É só lembrar, a Marielle, ela foi atingida com 4 disparos, 4 tiros, e o acompanhante foi com 3. Deu 7. Eles foram 33. E o cara ainda voltou, pelo pouco que eu vi, quer dizer, não dá para a gente ver mais, teve um que ainda retornou ainda. Pode ser um engano. Pode ser um engano. Os executores se enganaram. Pode ser que algum dos 4
tenha esbarrado em algum vespeiro e não percebeu. Isso aí só a investigação vai colocar. A gente percebe agora, nós estávamos conversando, assim, o problema que nós vivemos, desse momento que nós vivemos, está muito delicado. Por quê? Porque você, na mesma hora, o pessoal que não é bem oportunismo, mas, entende, tem necessidade de se comunicar com a mídia a qualquer preço. Então começam a falar, sem saber. Como é que você chega? Homicídio é um quebra-cabeça. Só que no quebra-cabeça, normalmente, quebra-cabeça de criança ou de menor, você já sabe qual é a figurinha que vai achar. Homicídio você não sabe. Se você partir para uma investigação de homicídio, diz assim, não, aqui vai sair um tigre, você está equivocado. Você não sabe qual é, o que vai, você vai juntando as peças. A forma vai aparecendo no desenrolar da investigação. A figura, você não vai percebendo isso. Então, quando se antecipam e dizem, isso aí foi por causa disso, por causa daquilo, e aí a gente vê o oportunismo político presente de todos, né? Tanto da área federal, é oportunismo político, como da área estadual de São Paulo, que já oferece o delegado para vir para cá, para ajudar, que não sei o quê. Ajuda muito se ficar lá. Na hora que for necessário, pede-se. Porque ninguém melhor do que o pessoal que está aqui, já está acostumado com a informação, para levantar isso. Porque vem de fora, como é que vai levantar? Como é que vem uma pessoa de São Paulo, ou a própria federal, que roda muito, vai levantar informação? Não vai. Isso aí é só para fazer frente à mídia. Então, quanto mais deixar a investigação seguir, melhor fica. Execução, tem a aparência inicial é de execução. Agora, pode ser um engano, pode ser que um deles tenha sacudido um vespeiro e não sabia, pode ser muita coisa. Isso é início de investigação de homicídio. Então, Hélio, sobre execuções, a gente está vendo que isso está muito generalizado no Brasil, Baixada Santista, Bahia, Jequié. E aqui, esse fato ganha muito vulto, porque é aquela situação, o capitalismo é luta de classes, né? Quando atinge uma classe média alta, um deles era das vítimas, né, que a gente aqui faz questão de dar toda a solidariedade as famílias, conforme você mesmo relatou, são minhas as suas palavras. Mas a verdade é que de uns meses para cá, essa coisa está mais do que banalizada, está adquirindo assim o grande problema é que a execução aqui nesse país sempre foi tranquilo. Não é da agora não, desde a colônia, antes até da colônia, entende? Da colônia para cá sempre foi tranquilo, matava e ficava por isso mesmo. Nós tivemos, aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, só não ir muito longe, tem a chacina de Vigário Geral, tem a chacina da Candelária, tem a chacina do Jacarezinho agora, entende? Pouco tempo. Mataram 21 pessoas no Jacarezinho e ficou por isso mesmo. Na frente da polícia, na frente da cidade da polícia. Aquele policial que faleceu, que a gente também lamenta, há quem diga que ele era uma pessoa muito correta e digna. Pois é, mas aquilo ali foi, entende, na hora que ele, me parece, eu não tenho informação, desembarcou, entende, houve um confronto. Mas aí, por quê? Aí a gente, assim, tem os especialistas que vão falar sobre segurança, que não sei, eu divirjo disso tudo. Por quê? A polícia não é uma atividade em si. A polícia foi feita para fazer a segurança do Estado, a segurança do poder. Desde essa especial aqui do Rio de Janeiro, desde que Dom João desembarcou aqui. É para dar garantia do Dom João. Por quê?
Não adianta dizer que na Índia é diferente, nada disso. O Brasil é diferente de todo mundo. Isso aqui é um país que fez a riqueza em cima da escravidão. O dinheiro que nós temos, esse crédito que nós temos de bilhões de dólares e tudo isso, isso é decorrente da escravidão. Quem produziu o dinheiro que saía com açúcar, o dinheiro que saía com pau-brasil, tudo isso foi índio e preto. Então, eles que fizeram isso aqui. E pela quantidade, pelo número que eles são, qual é a função da polícia? Manter sob controle. Por quê? É meia dúzia que tem. É meia dúzia que se aproveitam do Tesouro Nacional, que é arrecadado por todo mundo. É só ver, agora mesmo, o IBGE, coloca as estatísticas aí. Nós temos 60 milhões, somos 203 milhões. 60 milhões estão abaixo do índice de pobreza. Como é que 60 milhões estão vivendo com menos de R$10 por dia, R$280 por mês? E por quê? São 60 milhões de idiotas? Não. Eles se revoltam. Eles não se conformam com isso. Como é que eles, entende, são mantidos sob controle? É a função da polícia. Não adianta querer dizer que isso aqui não é Europa. Isso aqui não é Europa Ocidental, não é Estados Unidos, não é nada disso. Como é que você mantém essa população que sustenta a classe média, e eu estou sendo assim, né, devagar, porque eu não vou nem falar dos bilionários, como é que o cara tem 70 bilhões de dólares, entende? Feito aqui no Brasil. Para ele ter 70 bilhões de dólares, tem que ter 15 mil favelas. É resultado direto, não tem por onde sair. Isso é igual desde o início. Para ter o pau-brasil, o índio tinha que ir lá para lá, botar 5 mil toneladas de pau-brasil dentro da nau. E aí fez dinheiro. Porque se não fosse isso, não fazia. Aqui é a mesma coisa. Quem recolhe o dinheiro lá, o imposto do quilo de arroz, do quilo de feijão, é o cara que está sustentando o bilionário. É o cara que está sustentando o 1% que nada de braçada aqui nesse país. É o cara, desculpe, mas é um negócio complicado, mas para ganhar 150 mil, um funcionário público ganhar 150 mil por mês e achar que é pouco, tem que ter 15 mil favelas. Quem banca esse dinheiro? Então, esse país mais desigual que isso aqui não existe. É pouco. Em cima, a origem disso, a raiz disso é a escravidão. Lógico que gera revolta. Qual é a função da polícia? Manter sob controle. E daí sai a chacina. E aí, desde sempre, a função da polícia, a função da segurança pública é fazer a garantia de quem explora. Eu não vou nem falar classe dominante, porque isso aí é muito. Mas é menos, é até menos, porque a classe média branca entra nisso também. Como é que nós mantemos o nosso salário, entende? Sem nenhum desconto quando a gente se aposenta. Isso é privilégio. A classe média não reconhece os privilégios que tem. E esse privilégio custa. Esse privilégio tem um custo social. Qual é o custo social? 60 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. É sério, como é que você mantém isso tranquilo? Ô Hélio, eu queria... Desculpa. Eu queria aprofundar uma coisa aí, que é o seguinte: malandragem. A gente que vive no Rio de Janeiro, essa palavra é muito comum, no sentido de saber viver. Em congresso, aí a gente lembra de malandragem. É difícil não lembrar. Então, na política, pela madrugada. Mas a verdade é que eu já vi uma versão, e a gente só não passando que eu quero te explorar em outro assunto que eu preciso muito da sua análise. É o seguinte: aquele policial que morre em Jacarezinho, onde 28 são executados, há quem diga que ele era exatamente um antifascista, um cara democrata, que pensava Hélio Luche. Então, ele é colocado então logo na frente,
vai lá, mete os peitos. Então, dizem que até no subir o morro, os incautos, aqueles que não têm a maior assim, vivência com o combate, né? É que vão lá e cai na... Então, ou seja, existe uma política de preservação da vida, mas e também de jogar no inferno aqueles que são nefastos àquela filosofia ainda. Não sei, mas fica à vontade de comentar ou não isso, que há quem diga que tanto no tráfico, tanto entre as milícias, também entre as guarnições, nos combates, há quem fale mal também do Stalin, que ele teria colocado para morrer logo os que ele quisesse que fossem expurgados, né? Existe isso na vida? Eu não conheço. Claro. O rapaz que foi, um policial que foi atingido, eu não conheço. Foi morto. Mas eu fico muito assim... por quê? Polícia não é lugar de inocente. Claro, lugar nenhum. Autoridade policial não é lugar de inocente. Qualquer autoridade, quem exerce autoridade nesse país, não são inocentes. Quem exerce poder nesse país, não são inocentes. Quem integra as instituições no Brasil, não são inocentes. Inocente não chega lá. Então, eu fico... Porque é muito difícil, nós temos privilégio. Se nós temos a percepção disso, o mínimo que se pode fazer é denunciar. Às vezes você não pode chegar a acabar, porque para acabar isso nós vamos ter que chegar quem vai acabar são os incomodados, são os excluídos. Os excluídos vão acabar com isso. Eles é que têm que iniciar esse processo e eles que vão fazer. A classe média não faz isso. Porque a classe média, depois da Constituição de 88, descobriu o poder sem voto. Então, situação melhor não existe do que a classe média no Brasil. Eu até me abstenho de falar branca, para não gerar muita polêmica. Mas, por quê? Nós exercemos o privilégio com muita tranquilidade. E agora, então, está passando um rato geral. Porque não precisa mais de voto. Nós temos procuradores, Ministério Público, todo mundo da área do judiciário, que exerce poder sem um voto. Então, e muito bem pago, coisa que não existe no mundo. Não existe no mundo, existe aqui. Eu vou dizer uma coisa que eu conheço. Na França, um juiz na França ganha 3.500 euros. Aqui, entende? É uma barbaridade. Lá o cara não tem carro. Né? Então, é muita mordomia e quem paga isso? Isso dá exatamente a concentração de renda. Isso gera a concentração de renda. Então, achar que quem integra essa estrutura do Estado brasileiro, que é uma estrutura perversa, que é uma estrutura para fazer controle social e se beneficiar disso, não sei. Porque o mínimo que se pode fazer é denunciar. Você chegar e agravar isso, eu acho um pouco complicado. De qualquer forma. Mas isso ocorre, isso pode acontecer. Eu não conheço o rapaz, pode acontecer. Mas, entende, autoridade inocente nesse país não existe. O Jung falava assim do nosso inconsciente, e nessas horas é que a gente vê que através das guerras, claro que Napoleão aproveitou, então teria aproveitado as suas batalhas para colocar na frente aqueles que incomodassem. Talvez Stalin tenha feito isso. Eu estou aqui mais para
em situações de guerra, anistiar as pessoas, porque não é brincadeira, não. Tudo que se move, né, tem que atirar, né? Pois é, mas... Depois ver o que estava por trás daquele ramo. O Stalin tem que ser contextualizado também, né? Também. Tirando o contexto, aí fica fácil. Aí quando você pega o Trotsky, analisado pelos anarquistas, também era um assassino cruel. Tira do contexto. Né? Aí você pega aquele anarquista que também estava fazendo guerrilha e como é que... Quando você entra numa situação de confronto, Sim. Entende? Não é, o outro lado, entende? O outro lado, entende? Dá o confronto também. Então, e aí não tem esse negócio, porque, entende, só do lado... Não, é geral. O que tem que entender é o seguinte, quem partir para a situação de confronto, vai receber confronto. Então, é isso. Não declara guerra. Se declarar guerra... E aí é a função que tem o sistema de segurança desse país. Brasil, eu sempre falo Brasil, é evitar o confronto. Então vamos para o diálogo, vamos conversar, vamos acalmar, todo mundo ganha. Porque na hora da conversa todo mundo ganha. Quando os poderes estão muito tranquilos, quando há entendimento entre os poderes da República, é porque o problema está sério, a concentração está grande. Quando os poderes e as instituições estão se desentendendo, aí fica melhor. Por quê? Os tratos estão sendo rompidos, as conversas estão sendo rompidas. E aí o pessoal que está afastado disso, que é o excluído do poder, que é a maior parte da população brasileira, respira um pouquinho melhor. Olha, antes de passar então para o outro tema, eu queria só defender aqui, peço permissão. Imagina. Sabe por quê? Porque o tempo é seu. Eu fui já da luta armada, eu fui um adepto do debreísmo, o guevarismo, e quero eternamente render um tributo aqui a Carlos Marighella, a Carlos Lamarck. Mas faço questão de dizer o seguinte, o que a vida me ensinou é o seguinte, realmente, numa situação que meu país foi invadido, eu não tenho dúvida que só, através, talvez, de uma luta armada, a gente expulsará o inimigo e com todos aquela metodologia e disciplina militar. Mas eu quero ser também um terço administração científica, ou seja, aquele racional, e quero também ser um terço anarquista. Porque eu acho que tem certas atividades... Um terço ou dois terços? Um terço. Tem certas atividades que eu acho que não adianta existir o verbo ordenar. Como é que você vai ordenar? Nós tivemos aqui ainda há pouco, aqui no nosso auditório gravando, um cavaquinista, um compositor. Como é que você pode dizer para um poeta, você tem 5 minutos para fazer um verso, você tem tantas horas para compor aqui uma melodia, Então, mas agora o que me ponderou para eu me transformar em um militante pacifista é porque as injustiças, assim, às vezes, da guerra, pode ser que o tal inimigo que a gente assim situa, só tem amigos e inimigos, né? Fica tudo preto e branco, fica tudo com aquele contraste único, não tem as várias tonalidades do cinza, que do lado de lá tem um companheiro que pensa igual a mim, mas ele foi recrutado, né? E eu que estou do lado de cá, não me reconheço também, e aí eu estou mandando um tiro num cara que pensa que é realmente meu irmão, até são assim, as injustiças da guerra, né? E a gente está matando pessoas que... Eu gostaria de ser isso. assim, mas eu tenho dificuldade. Por favor. Porque eu não acredito em inocência. O exercício do privilégio acaba com a inocência. Quando você acumula, se você acumula, você não sabe o que está acumulando. Quem ganha 150 por mês, 1.000 por mês, sabe que está acumulando. Quem ganha 30 mil por mês, sabe que está acumulando. Quem tem aposentadoria integral num país desse, está aqui.
o pessoal está vivendo, uma parte da população considerável, 40 milhões, está vivendo com, no máximo, R$ 280. Como é que eu vivo num país desse e acho que eu ganho 20 mil e não participo disso? É lógico que eu participo disso. Só que a classe média, depois da Constituição, está ótima. Ela ficou independente. Então a gente olha, esse mundo é o mundo dos 20%. O Brasil existe, o Brasil democrata, o Brasil pugnante, que vem, que a gente vê, que vai para a televisão, que a gente vê toda hora, e da qual a mídia faz parte, depende disso, é 20%. Os 80% estão afastados. Excluídos. Os 80% estão excluídos. O cara tem 280 por mês, isso é IBGE. A gente não pode nem contestar, porque isso é oficial. Então, como é que vive essa população? Então, como é que eu posso me achar inocente integrando a estrutura de Estado? Não existe. Ninguém, nenhum poder existe inocente, que não tenha percepção dos seus privilégios. Lógico que tem. A gente chegar, andar aqui, e eu falo isso com muita tranquilidade. Seja assim, a Argentina está aí. Aí diz assim, a Argentina está em pior situação. Não. Não está, não. Nós temos um país que vizinho nosso que está numa situação ruim, mas é muito melhor do que o nosso. Muito melhor do que o nosso. Por quê? Naquele país, o Perón chegou, pegou o saldo da guerra e colocou o filho do operário, na década de 50, na universidade. Nós só fomos ver isso, mesmo assim, com muita resistência, no século XXI. Nós temos uma distância muito grande. Agora que a gente começa a perceber o filho do operário na faculdade. Não é que isso aí resolva tudo, não, mas é só, assim, uma referência. Então, você chega lá na Argentina, você vê o metrô e os trens que são do governo, são estatais, funcionando perfeitamente. Os funcionários te atendem muito bem, o metrô limpo, no horário. Então, a estatal funcionando. Como é que esse papo de que privatiza para melhorar? Privatiza para melhorar e a gente concentra. Na hora que privatiza, está concentrando. Claro. Quem participa disso não está sabendo que está aumentando a miséria? Tá. Na hora que privatizou a SEDAI, na hora que privatizou a Sabesp, não está percebendo que está remetendo dinheiro para cima? Está concentrando. Como é que vai chegar e dizer, não, como que não sabia? Quem mora aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa situação. E a situação da SEDAI? Que é isso, não, nós temos que chegar, tem um consumo mínimo. E o consumo mínimo aumentou. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro sabe que a conta de água está imensa. Porque privatizou. Exatamente. Então, a gente privatiza aqui na cara da gente, a gente deixa passar isso. Na hora que ocorre, isso aqui concentrou renda. A gente manda mais dinheiro. O bilionário que está lá, que tem 70 bilhões de dólares, vai começar a ter 80. Então, eu tenho muita dificuldade de achar que isso tudo ocorre, e a gente tem a informação deles, porque dia e noite a gente vendo a vida deles. A gente vendo a vida de 20% da população, com democracia, concentrando na cara da gente, e a gente não faz nada. E quem tentar fazer vai ser reprimido. Aí eu fico na dúvida, entende? Ô, Hélio, sobre essa parte de como na ajudar. Questão que como ajudar. Pois é, na Por questão exemplo, que a gente está colocando, não, mas como é que foi, faz foi isso? muito bom essa divagação, porque tem o Ulisses Rida, que foi senador da República, ele contava assim, como se fosse uma fábula,
que estavam os estudantes à beira de um rio fazendo ali um piquenique, daí a pouco eles veem uma criança afogando. E eles se jogam e salvam a criança, daí a pouco eles veem que lá vem mais 3. Daí a pouco eles veem, não, mas é muita gente que está se afogando, nós temos que procurar quem está jogando essas crianças no rio. É. Parece que Frei Beto tem um momento que ele sai do ministério, e você foi também político, acho que você foi pelo Partido dos Trabalhadores, né? Pelo Então, Partido dos Trabalhadores antigo. tudo bem. Do século passado. Mas então o Frei Beto conta que ele realmente foi lá para combater a fome, mas quando ele conseguia reunir ali pessoas que faziam donativo, juntavam cestas, quando ele tirava 100 pessoas da fome, vinha um ministro de Fazenda ou de Economia ou de Planejamento que fazia uma política pública que taxava o arroz, taxava mais ainda o preço de itens básicos, que jogava na fome 1.000 em vez de quando ele conseguia tirar 100. Então, se você não mudar quem está lá na cabeceira, jogando o povo no rio, afogando... O Beto participava, porque a igreja católica sempre trabalhou com o trabalhador rural, sempre chegou, teve ação junto aos trabalhadores rurais. Você foi da Comissão Pastoral da Terra, né? Eu ajudava o assessor que era o Miguel Valdez, ou Miguel Presburger. Então, o que acontece? O MST nasceu ali. O MST nasceu em 85, lá no Paraná, numa reunião que houve lá em Curitiba, e foi era uma reunião dos trabalhadores sem terra. A Igreja Católica montava isso. E nasceu o MST ali para resistência. O MST nasceu para resistência. O pessoal, porque ocupa a terra, vai ocupar que terra? Quem fez a ocupação foi o pessoal que desembarcou aqui em 1500. A terra era indígena. Quer dizer que o Brasil não foi descoberto, foi ocupado. O Brasil é de grileiro. Aí eles criaram o registro paroquial e veio as Seis Marias, entende? As Seis Marias é título de grilagem. Porque a minha propriedade é de Seis Marias. É título de grilagem. Como é que não é? Quem estava aqui era um indígena. Então o rei chegou e disse, não, dividiu uma terra que não era dele. Então, o pessoal que ocupa a terra, que tem terra, e aí a gente começa a discutir para valer, começa a tocar na coluna, na causa dessa miséria que nós temos, que é a propriedade privada. Sinto muito, mas é. Porque na hora que a gente fala em MST, que foi feito para fazer resistência e para fazer ocupar, porque é lógico, na hora que cada um tiver o seu pedacinho, como é que a classe média chegou, entende? E se acalmou. Porque enquanto o Perón chegou, botou com saldo de guerra, colocou o filho do pedreiro na universidade, aqui no Brasil, a classe média comprou apartamento, financiado pela Caixa Econômica, com juros subsidiados, porque a tabela Price era juros subsidiados. Então a maior parte da classe média aqui é só ver o avô deles. Esse pessoal que está no poder, como é que o seu avôzinho chegou e comprou um apartamento? Como é que o Banco do Brasil sustentou o seu avôzinho se não foi subsidiando para ele comprar terra e comprar máquina agrícola? Foi. Então, o saldo da guerra na Argentina foi o saldo da guerra aqui nesse país foi concentrado. Então, nós temos uma classe média vigorosa. E na hora que a gente vai chegar, vai discutir MST, aí a gente está discutindo questão de fundo, tocando na ferida. O homem sem um lugar para morar é complicado. Então, quando o MST chega e se movimenta, que é para fazer resistência, ele é trucidado. É verdade. E não se toca. Você faz
se mexe em toda a estrutura, mas não se toca nisso. Por quê? Porque aí muda de figura. Aí o que acontece? Nós vemos uma empresa que chega e planta eucalipto, que não vale absolutamente, isso é para secar pântano. Eucalipto é para secar pântano. Então, aí vem, mas a terra é produtiva. Ótimo. A gente pega a terra improdutiva e bota o eucalipto. E na terra produtiva fica a reforma agrária, que não se fala mais. Em 64 paramos de falar em reforma agrária. Sim. Como é que vai? Entende? Não existe mais, ninguém toca nisso. Então, para a reforma agrária vai a terra produtiva, porque fazer correção de solo é muito caro. Então a gente vai pedir a quem não tem para fazer correção de solo? Não. Ele deve receber um solo já pronto. Essa é a função do Estado. É chegar a atender o excluído. O Estado tem que atender o excluído. O Estado aqui atende não, ao contrário. Atende quem exclui. O Estado aqui está à disposição de quem produz a pobreza, de quem produz a desigualdade. E é todo o Estado, sem exceção. Ô Hélio, Desculpa, Não, mas isso é ótimo. E, aliás, esse tema foi muito bem abordado pelo Vladimir Lenin no O Estado e a Revolução, né? Que ele fala que o Estado tem dono, né? Então, aqui no Brasil. Ou é a classe operária, quando ela assume o poder, toma o poder com 1917, né, na União Soviética, aí o Estado passa a ser um Estado dos operários, né? Mas a gente não chegou ainda, através das armas, ao poder. Não sei se a gente pode entender que esse seria o caminho, porque, de verdade, o Lula, em 1964, eu quero até fazer aqui uma questão de justiça, que nós estamos sendo aqui filmados, levado a você, telespectador que nos assiste, graças ao trabalho do Max Figueiredo, que está ali na técnica de imagem e som. Mas, Max, você sabe que em 1964 eu cheguei a ser preso também por estar fazendo pichações. A gente botava assim, operários no poder. Aí o Lula assume o poder pelo voto. E pelo voto eu até faço justiça, ele pôde fazer muito pouco, porque ele não tinha o poder das armas, como também a gente viu agora. Quase que eles, o Exército. Eu acho que se não fosse o Exército aqui ter uma fidelidade, não é a Casa Grande, não é a Casa Branca, eles teriam recebido o sinal verde e instalado outro golpe aqui, tipo 64. Eu acho. Eu até coloco para você fazer porque esse negócio analisar existe, isso. Eu nunca 8 de janeiro. Eu nunca vi tentativa de golpe, porque nós somos antigos. Né? Nós vimos Aragaça, Jacareacanga, nós vimos tudo isso. Então, tentativa de golpe. 11 de novembro, né? Do Marechal Lopes. Golpistas, porque isso que nós estamos vendo tudo aí são os tenentes de 22. Isso aqui já veio desde 22 até agora. Então, é cultura. Como é que se faz golpe sem arma? Eu nunca vi. Então nós estamos produzindo um negócio inédito. Como dizem, nunca antes nesse país se produziu um golpe sem arma. Então 8 de janeiro é um golpe sem arma. Aquilo ali tem que ser colocado. Não entende? É crime comum. Porque é crime político. Do jeito que está sendo tratado, é um crime político. Então tem que ser tratado como um crime político. Não tratam. Então tratam como crime comum. Eu até concordo, mas tem que ser a classificação comum. Sim. Houve depredação de patrimônio público. Não pode. É isso. Tem que responder por isso. Dizer que é golpe, não. Aonde que está aí? Como é que tem golpe sem arma? Eu nunca vi. Mas aqui no Brasil hoje em dia, entende? Estão modificando, está tudo sendo modificado e de cabeça para baixo. Eu vi isso, o mundo de cabeça para baixo, quando eu entrei na polícia. Saí do Banco do Brasil, entrei na polícia, entrei no subsolo de cabeça para baixo. Agora está sendo visto de novo à plena luz do dia. Então, como é que você vê, entende? Ruptura. Como que ruptura?
estilingue rompe alguma coisa, o que rompe é povo na rua. O que nós não vemos, e agora, entende? E é necessário. E aí você vai na Argentina, desculpe, mas se você chega na Argentina, está todo dia o pessoal na rua, entende? Encostando o poder constituído, a estrutura do poder na parede. Aí modifica. O que modifica, a gente pode até não chegar a uma situação de conflito armado, mas povo na rua tem que ter. Os excluídos, que constituem a maior parte da população, tem que ir para a rua é deles. Só existe essa, quer dizer, dentro desse contexto, e aí é que eu estava até colocando antes, tem assim, quem conhece segurança, que a gente está começando a conversar sobre segurança, para mim, tem uma questão que é assim, básica e abrange tudinho. É um menino que fez um grafite ali na Cidade do Samba, junto ao Morro da Providência. Então tem um grafite muito bem feito, que diz assim: aonde há fome, não há lei. Pronto. Resolve tudo. Essa é a questão. O resto é figuração para domínio. O resto do discurso que fazem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora que eu fui... Isso tudo é cascado para manter a estrutura existente de domínio e concentração de renda. Essa que é a realidade. Isso aqui joga tudo. A área de segurança está nisso. Aonde há fome, não há lei. Então, o que a gente faz? Vamos acabar com a fome para prevalecer a lei. Então, na hora que se chega, tem 80% da população excluída, como é que você quer lei? Ou justiça, ou paz. Você só vai ter lei aqui, a lei do mais forte. E aí a função da polícia é garantir esse pessoal. É garantir os privilegiados. É garantir o privilégio de cima, da classe dominante e da classe média. Essa é a função da polícia. E ela faz bem. E aí dão as chacinas. Porque como é que vai manter o pessoal? Como é que você vai manter 60 milhões acuados? Não conversa? Na reunião? Não. Então você tem que agir com força. Então, para você chegar e dar enfrentamento a isso, só há uma grande arma, que é povo na rua. O poder emana do povo, está na Constituição. E não vem com o negócio de representatividade que passa por isso, não é isso não. Porque aí já estão dando a volta. Na hora que eles começam a fazer assim, as interpretações, já deu a volta. Quase que eu falo branco, mas não é. É a classe média chegando, entende? Dando a volta para chegar e fazer o domínio. Não tem negócio de chegar e dizer representação coisa nenhuma. Se o poder emana do povo, é de todos. O voto já aperfeiçoou nesse país, então. Do jeito que o sistema eleitoral está aperfeiçoado, todo mundo tem que ser eleito. Ninguém pode exercer poder sem a delegação do povo, sem a delegação do voto. Tem que ser eleito. As eleições são limpas. As eleições estão aprimoradíssimas. Então, fora disso, é povo na rua. Bom, além dessa questão de luta de classes, tem a questão a gente chama de pautas identitárias. É, isso aí. E você faz, mas você faz uma colocação assim, de fé, de esperança, e você nos passa isso também, que você vê com muitos bons olhos assim, o acordar do poder negro, né, do Niger Power, né, no Brasil, como nos Estados Unidos aconteceu também, né, nessas mobilizações populares. Então a gente vai, assim, a força, quando a gente vê o carnaval, aliás, há quem diga que nenhum ritmo, e eu gosto muito de tango, eu gosto muito de jazz, essa coisa, mas a gente é obrigado a se curvar, que nenhum ritmo consegue colocar, como numa escola de samba, 4.000 pessoas sambando. Você não vê 4.000 pessoas tangando. Né? E quem predomina ali? Quem é que melhor bate o tambor? Quem é que melhor tem ritmo? Sabe segurar o repique? São eles. E a gente sente que a presença, hoje eles impõem muito
mais. A gente sente que, até pela forma muscular, eu imagino o ódio que o Hitler deve ter tido quando nas Olimpíadas lá de Munique, os negros dão um show de bola em corridas, em frente aos arianos. Como é que aquilo bateu na cabeça dele? Nossa! O problema é que aqui no Brasil é uma situação específica nossa, né? Sim. Então, aqui, eu não sei, mas quando a gente entende o negro dentro desse identitarismo que é colocado, em especial pela classe média, que isso é papo de classe média, né? Porque quando você chega na exclusão, quem transita pelo mundo dos excluídos sabe que esse negócio não diz nada. Por quê? A maior parte da população é negra. A maior parte dos excluídos são negros. Então, se a gente se diz isso, que a democracia prevalece o interesse da maioria, o interesse da maioria é negro. Então, não é questão de chegar e discutir se é branco, se é negro, se é negro. É interesse da maioria. O interesse da maioria aqui nesse país, esse país é negro. Verdade. O dinheiro que é produzido, o dinheiro que nós detemos, foi produzido em cima do negro. Mundial. Então, é ele que enriquece o país. Então, é questão de justiça. A maior parte tem razão. Mas eles estão se organizando com essa visão de classe? Eu acho que pode surpreender. Eu não sei não, eu tenho a impressão que estão... A grande vantagem é que os meios de comunicação não circulam no meio dos excluídos. Então nós podemos perceber algum nível de organização que fica fora dessa estrutura de Estado. É por isso que eu tenho muita esperança. Eu não sei se eu vou viver, porque também eu estou com 77, se eu vou chegar a ver isso, mas eu sei que isso vai ocorrer. Hélio, me diz uma coisa, e aquele Estado que vem do Getúlio, um grande divisor de águas, assim, no sentido da formação da própria nacionalidade, né, de que esse país merece respeito, era um presidente nacionalista no sentido, sobretudo, econômico. Isso pode voltar? A gente sabe que Lula leu muito na prisão, aquele quase essa temporada muito forte, ele praticamente era uma prisão de solitária, um homem de mais de 70 anos, as reflexões que ele possa ter feito, será que ele pode aplicar assim o getulismo no que for possível para restaurar o que foi desmanchado? Você falou aí de juntar o quebra-cabeça até para desvendar como é um crime, né? Como é que as coisas devem ser, assim, essa metodologia. Como é que a gente pode juntar os cascos agora, depois de Temer, Bolsonaro, e mesmo outros que passaram ali, Sarney, não foi também bacana, né? A gente faz um movimento para derrubar os militares e eles, na verdade, mudam, não? As liberdades que a gente queria ter não é liberdade para lutar, não é liberdade para ter igualdade ou fraternidade, é liberdade para ganhar dinheiro, né? Então, o neoliberalismo foi que tomou conta, né? Mas os militares constituem a classe média. Verdade. Os militares constituem a classe média. A classe média começa a chegar aí ao poder a partir de 22. Eu não sou historiador, mas isso aí é impressão minha. É a partir de 22, né? Os 18 do Forte é um sinal bem significativo nisso. Coluna Prestes foi feita pelos tenentistas. Verdade. Né? Então, é uma coisa assim meio... A gente... Eu tenho muita dificuldade de acreditar que quem detém o poder e quem detém privilégio abra mão disso com muita tranquilidade. Verdade. Então, se não houver uma pressão significativa, eu acho que, não sei, não passa por pessoas,
não passa uma coisa. Eu sou cristão. Então, a referência de Jesus Cristo é uma situação. E isso é outra colocação. A referência que existe aqui no Brasil não passa por pessoas. As pessoas aqui nesse país, entende? São bem distintas. O Getúlio fez um arcabouço, é o nome que está na mão, um arcabouço trabalhista que garantiu pelo menos assim, um mínimo para o cara chegar e existir até agora, até a vinda do Michel Temer, que produziu aí, né, meu mestre, umas coisas sérias. Mas isso aí, entende, você não vê o povo na rua para garantir isso. Então, a legislação trabalhista foi violada e ficou por isso mesmo, independente de quem tenha exercido o poder. Ô Hélio, o tema, hoje em dia que a gente está enlutado, e eu queria fazer uma provocação aqui a você, seguinte: você hoje é o delegado da Polícia Civil e está à frente para apurar esse crime terrível que foi. O que é que você faria no lugar dos que estão lá? Por onde começar? Como é que você esclarecia isso na sua época? Você foi um exitoso na sua gestão pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, reconhecido como uma polícia cidadã, como uma polícia que eu chamava aqui científica, universitária. Eu sei que você até começou dizendo: o primeiro exemplo é não deixar jamais alguém colocar no seu bolso distraidamente nada. Ser correto e digno. Então, mas você agora está à frente desse... Quem você chamaria primeiro? Eram as fotos? Como é que... Vai encerrar uma mensagem. Há agente competente na polícia que pode levantar esse crime. Se não forem atropelados como eles foram na investigação da Marielle, é possível chegar aos autores disso, e, se for o caso, aos mandantes, né? A Marielle, infelizmente, ficou só nos autores porque atropelaram, né? Atropelaram e aí não dá em nada. Investigação atropelada não dá em nada. Investigação com holofote não dá em nada. Investigação de homicídio não precisa de holofote. E há gente competente para isso. Independente da questão que é a politização. Isso não quer dizer Estado do Rio, não quer dizer governador, entende? É a politização que está sendo jogada. Isso atrapalha. Isso atrapalha qualquer investigação. Se não houver isso, eles podem chegar... Não é simples, mas pode chegar à autoria. Pode chegar aos executores e pode chegar ao desdobramento disso. Porque é só a investigação é além, entende? Aquilo ali foi um momento. Entende? Quem são eles? Quem são essas pessoas que foram mortas? Entende? Por que foram? E aí você começa a produzir, entende? Peças para você formar a figura que está sendo procurada. Entende? Tem carro, tem a placa do carro, tem tudo isso que pode ser levantado, e eles têm competência. A Polícia do Rio de Janeiro tem competência. Quando você fala assim, o que foi feito, assim, o que foi feito na minha época foi isso. Naquela época surgiu, até o pessoal falou muito, mas a antissequestro parou de sequestrar. Verdade. Então, aí resolve. A grande solução é essa. Você vem por dentro. Você vem por dentro. Quando você vem por dentro, e aí nunca levou um centavo, nunca teve acerto, chega no final. Chega ao final com facilidade. Com facilidade não, mas chega ao final. Maravilha. Olha, não temos como agradecer. Não, eu tenho muita esperança nesse país. É verdade. Na luta, né? Na luta. É na luta. Não é na conciliação, não é na conversinha, não. Não é senta para cá para conversar, não. Quanto menos sentar, melhor fica.
E quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. E quem falou isso foi Rui Barbosa, não era? Não é lei. É um conservador. Muito obrigado. Obrigado a você. Você que nos assiste aqui, o canal 6 da NET, o Núcleo Política e Cidadania, o Marcos Figueiredo, ao Aquino que coloca nossos conteúdos na grade, a você, sobretudo, que está aqui conosco. E não deixa de entrar no nosso canal e fazer aí a chamada, dar seu joinha e se inscrever, viu? Muito importante. E até breve, meu mestre. Logo você será chamado aqui, você já é nosso editorialista. Caso é sua. Tudo de bom. Muito obrigado.